Toda história de amor é linda, mas a nossa é minha favorita. Sou grato a Deus por enviar um anjo com exclusividade só pra mim. Já passamos por tantas coisas, desacreditados, e olha onde a gente chegou. Tenho guardado papel amassado, a primeira carta que dizia amor. Promete que vai ser nós dois por toda a vida. E hoje eu te respondo que o nosso futuro vão ser dois lindos velhinhos caminhando juntos, olhando um pro outro e lembrando de tudo. E toda lágrima veio regar nosso sorriso. Somos eternos namorados, dois amigos. Tudo brilho, pessoal, aqui tá tudo brilho. Vocês acabaram de assistir um clipe e vocês já sabem quem está aqui comigo, não é mesmo? Claro, lembrou, falou de romantismo, amor, lembramos de quem? De Marlon e Michele. Eles que são nossos amigos, pastores, palestrantes, não é mesmo? E são especialistas em casais. E eles vão falar desse livro aqui, ó, baseado nesse livro aqui, que vai ser a história deles dessa noite, não é mesmo? Pode se apresentar, Marlon. Boa noite, Rosiane. Boa noite, muito obrigada. Deixa eu me apresentar para todos os nossos internautas que estão acompanhando esse podcast tão especial. Eu sou o Marlon da Michele. E eu sou a Michele do Marlon. Nós somos casados para sempre há 22 anos. Exatamente. E pais para toda a vida do Mateus, que é um presente de Deus na nossa vida também. E estamos construindo um lar feliz. E falar de felicidade, estamos muito felizes por fazer parte desse momento tão especial, falando realmente do romantismo, do casamento e do namoro dentro do casamento. Exatamente. E também já desejando a todos os namorados, eternos namorados, um feliz Dia dos Namorados. Essa data tão esperada no calendário dos apaixonados, não é mesmo, Marcos? Muitos apaixonados acompanham a gente e vão acompanhar este momento especial aqui, que vamos falar bastante sobre namoro. Que bacana. Então já vamos lá. Queremos saber toda a história de vocês. Como vocês se conheceram? Então, nossa história é um pouco inusitada. É inusitada, na verdade. Marlon, ele trabalhava com o meu pai, então a gente se via poucas vezes. Era uma troca de olhares de vez em quando. Isso, né, Marlon? Só troca de olhares. E o Marlon estava passando numa fase da vida dele muito difícil, onde ele, no nosso livro, que nós temos também um livro, Deus, o Criador da Família, aquele que guarda a aliança até 1000 gerações, ele conta o nosso testemunho também. E o Marlon tinha uma lacuna muito grande de paternidade, um conflito muito grande na área familiar, e ele se encontrava numa crise de identidade mesmo. Então ele recebeu um convite da minha irmã mais nova, Graciela. Já quero mandar um beijo aqui para a Graciela, que sempre que a gente conta da nossa história, nós precisamos falar de Graciela. Sempre tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para ser anjos de Deus aí. Os anjos cupidos, né? Exatamente. Foi o Cupido e anjo de Deus também, para nos forjar hoje, né? Essa pessoa que somos também. Então, um beijo no coração aí da Graciela. E ela fez um convite para o Marlon, num culto de sexta-feira, foi isso, né, Marlon? Exatamente. Fez um convite para o Marlon e disse: Marlon, eu gostaria que você fosse na minha igreja. E o Marlon tinha bastante resistência, assim. Hoje ele é pastor, mas naquele dia ele teve bastante resistência a esse convite. E eu lembro que a minha irmã, ela só tinha 15 anos na época, né, Rosi? E ela fez esse convite, então, para o Marlon. E ela fez um convite que chamou bastante a atenção do Marlon, na linguagem, que ele também, bastante jovem, né? A gente já foi jovem, né? Já, jovem. Isso há 23 anos atrás. E aí ela fez esse convite para ele, ela fez o convite dessa forma: Marlon, vamos na minha igreja hoje? Aí ele falou: não sei. Ela falou: olha, se não fizer bem, mal não vai fazer. Então aí ele foi para casa, né, Marlon? Fiquei pensando, né? Bom, se não fizer bem, mal não vai fazer. E fiquei pensando nesse convite e realmente foi algo diferente, né? Um convite diferente que ela me fez. Me preparei e estava lá com ela, com a família, né? Naquele dia no culto. E naquele dia do culto, eu também tinha sido convidada. A Michele também estava lá. Então, naquele momento, eu me lembro muito bem, Rose, que nós
nos olhamos de forma diferente, né? Porque a gente se via algumas vezes na casa do pai dela, né? Eu, além de trabalhar com ele, ser sócio dele, era amigo, então tinha acesso à casa dele e muitas vezes a Michele ia dar um cheirinho no pai e a gente se olhava e tal. Ela sempre foi muito bonita, né? Chamava muita atenção. E era difícil não olhar para ela quando ela chegava em algum ambiente. Então, o que aconteceu? Eu vi ela na igreja, né? Com a irmã, eu de um lado, ela do outro. E eu vi, assim, algo diferente dela, não somente a beleza, mas também a vontade dela querer estar ali adorando a Deus. Isso chamou muito a minha atenção. E eu, depois do culto, não perdi tempo, né? Já convidei ela para poder a gente conversar um pouquinho. E aí, naquela conversa, gerou já um convite para a gente se conhecer melhor. Né? E no livro, bom, a gente não pode falar tudo isso. Todos os detalhes. Mas a gente se conheceu exatamente como a Michele falou, através do pai dela, né? E fomos nos conhecer muito mais depois que a gente começou a seguir os caminhos de Jesus. Exatamente. Nós cremos bem isso, né? Que Deus, Ele não une duas vidas por acaso. Deus une propósitos e nós estarmos naquela noite, nós estávamos no lugar certo e na hora certa. Então, quem já está aí acompanhando e assistindo, né? É muito importante o local onde nós nos encontramos. E naquela noite teve esse encontro e eu lembro que foi bem inusitado porque ele me convidou para comer uma pizza depois do culto. E naquela noite o pastor não fez o apelo de quem gostaria de entregar a vida para Jesus. E o Marlon, naquela ânsia de mudança, de querer realmente tomar essa decisão, eu costumo dizer que hoje o Marlon é pastor, mas a primeira vida que ele resgatou, porque eu já tinha aceitado Jesus há alguns anos atrás, na minha adolescência, e então eu me reconciliei com o Senhor diante de uma pizza e uma Coca-Cola, porque ele fez essa pergunta, não é mesmo, Marlon? Exatamente. Ele falou, olha, Michele, eu não sei você, mas tudo que nós ouvimos aqui nesta noite é disso que eu sei que eu, pelo menos, preciso para ter uma mudança, e eu sei que você também precisa dessa mudança. O que você acha? Vamos entregar nossa vida para Jesus? Aí eu falei, sim, eu vou me reconciliar com o Senhor e você, então, vai fazer essa entrega. E diante de uma pizza e de uma Coca-Cola, então nós aceitamos Jesus ali, eu me reconciliei, o Marlon aceitou Jesus pela primeira vez. E a partir dali, algo novo começou a acontecer na nossa história. E um detalhe, Rosiane, que a gente pode, assim, também acrescentar esse podcast para os casais, é que quando Deus tem um propósito, muitas vezes também há uma pressa do Senhor para nos unir. Então, naquele dia em diante, a gente já começou a ter uma vida diferente, já começamos a decidir juntos ir para a igreja, buscar a Deus, né? Mudança e eu falei total de ela, hábitos, né, e eu falei uma coisa muito interessante que agora me veio à memória, que eu queria deixar bem assim em evidência. Eu falei para ela naquele dia assim, olha, Michele, nós ouvimos essa mensagem e eu preciso desse Deus, dessa comunhão. Eu sinto que é disso que eu preciso. E a Michele disse também, eu também preciso disso. E eu falei, olha, se nós tivermos, aí já fui um pouco mais intenso, eu falei, se nós tivermos, eu olho para você, você olha para mim, eu sei que está rolando alguma coisa entre nós também, mas só vai dar certo se nós tivermos alguma coisa, se Deus estiver na nossa vida, porque senão vai ser mais uma pessoa que vai passar pela minha vida e pela sua vida. E foi uma coisa muito direcionada pelo Espírito Santo mesmo, hoje eu sei que porque eu não tinha noção realmente de como entregava a vida para Jesus, né? Mas eu tive uma direção de Deus para que tanto eu quanto com a Michele, né, viéssemos a começar um novo tempo. Já teve um posicionamento, não é mesmo, Rose? Ela teve um posicionamento diante de uma decisão ali, nós tomamos uma decisão e decisões podem mudar destinos. Exatamente. Então, é muito importante, viu, vocês que estão nos acompanhando também, tomada de decisões. Na presença de Deus, com certeza pode mudar destinos e foi o que aconteceu. Mudou o nosso destino e pode mudar também o seu. E chegamos até aqui para falar sobre esse relacionamento inicial, esse primeiro momento, como nós nos conhecemos realmente, com uma mudança e com a ajuda de Deus, ficou um pouco mais aberto assim para nós, né? A importância que tinha realmente Deus no namoro. Isso, daí ele já me pediu em namoro no primeiro dia. Ele foi bem rápido. Já que nós estamos, no outro dia, né? Já que nós estamos então falando aqui no Dia dos Namorados. Conta tudo pra então gente. Vou conta contar tudo pra todos gente. os detalhes. Conta tudo. Bom, então ele era amigo, trabalhava com meu pai, praticamente eram sócios. Imagina ele chegar na casa do meu pai agora, nós de mãos dadas. Aí já é uma outra história, né? Mas foi muito interessante. Muito especial mesmo. Foi uma coisa muito rápida. A gente fala sobre isso também, Rosiane, para deixar as pessoas assim
bem conscientes, né? Quando Deus realmente une as pessoas, Ele une com propósito. Eu me lembro que hoje meu sogro, né, se assustou, Michele, quando a gente chegou lá. Naquela cadeira de balanço. E ele viu eu chegando lá, né, Assim. de mão dada com a filha dele, e eu já fui bem direto, precisava conversar contigo e tal, e tal. E já falei tudo que eu tinha no meu coração. Olha, a gente ontem aceitou Jesus, e a gente vai buscar agora as coisas da igreja, de Deus e tal. Eu quero namorar para casar, já falei, para casar. Já. E namoramos já, um mês, namoramos um mês, não faço isso aí, tapem os ouvidos aí, os adolescentes e os jovens, só se e for os muito olhos. direcionado pelo Senhor. Verdade, mas Namoramos um mês, noivamos e casamos no quarto mês. Foi muito rápido. Exatamente. Não tivemos um preparo para se conhecer melhor. Isso. Fomos se conhecer diante de 4 paredes, né, morando juntos, já casados, né, com a bênção de Deus. E ali namoramos por 8 anos. Depois de 8 anos nasceu o nosso menino, nosso presente. Isso, e a gente aprendeu então que nós casamos para namorar. Por isso saiu esse projeto aqui, #namore todos os dias. É ressignificar a palavra namoro dentro do relacionamento conjugal. Que legal. Porque esse livro, ele nasceu através dos nossos aconselhamentos pastorais, não é mesmo, Marlon? Onde Deus nos direcionou, de muitos casais, viu, Rose? Pensando em desistir do casamento por pequenas interações que foram deixadas. Porque as pessoas acabam deixando de ser intencionais depois que casam. Sim. No namoro é assim, nós somos muito intencionais. A gente investe no relacionamento, investe tempo, investe oração, investe financeiramente também no namoro, mas muitas vezes depois que casa isso vai se perdendo. Então surgiu esse desafio, é um desafio para os casais, 30 passos redigidos com simplicidade e intencionalidade. Nós vamos experimentar o nosso relacionamento conjugal sendo transformado a cada dia. Que maravilha. Então vamos falar um pouquinho desse livro, não é mesmo? Sim. Aqui eu estava já dando uma olhadinha, né? E aqui eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a comunicação. A comunicação, Rose, na nossa concepção de pastores e conselheiros de casais, ela é algo fundamental. Há um ditado popular que diz que quem não se comunica, se complica. E a maioria dos casais tem essa dificuldade. Exatamente. Como que a gente notou que os casais se perdem, infelizmente, por não se comunicar? Porque algumas situações levam eles a conversar sobre outros assuntos. Por exemplo, quando nascem os filhos, a conversa já não é mais sobre eles, já é sobre os filhos. Exato. Quando eles trabalham juntos, se não cuidarem, eles vão trabalhar no horário do trabalho e vão levar o trabalho e vão conversar sobre o trabalho na mesa, antes de dormir, né, na sala. Então, eles acabam não conversando sobre eles. Exatamente. E essa falha da comunicação é muito frequente ou muito visível quando a gente aconselha um casal que está em crise. A maioria deles deixaram de conversar sobre o assunto do casal. Sim. Deixaram de perguntar se está bem, se não está bem, se está com saúde, se não está com saúde, porque virou um piloto automático, virou uma rotina falar de vários assuntos. Até assuntos que não deveriam nem ser falados, né? E pouco se fala sobre eles, pouco se conversa sobre o relacionamento. Então, no livro de Amós, capítulo 3, verso 3, fala a respeito disso, né? Andarão dois juntos se não estiverem em acordo. E muitas pessoas dizem, olha, não tem como andar junto sem acordo. Mas a gente nota e vê muitos casais dormindo na mesma cama, comendo na mesma mesa. Não é verdade? Morando debaixo do mesmo teto. Mas pensam diferentes. Eles estão vivendo sem acordo. Um deseja estar em um local, o outro em outro local. Um quer um ciclo de amizade, outro quer outro ciclo de amizade. Um tem um sonho, o outro não sonha nem parecido com o sonho. Então, há necessidade da comunicação, deles conversarem sobre eles. Né? Você que está aí assistindo esse podcast, talvez você passe por esse período da sua vida. Você não conversa mais com ela sobre o que ela realmente está pensando ou está necessitando, talvez, da sua ajuda, da sua atenção, do seu ombro amigo. Mas você precisa se tornar realmente o melhor confidente, o melhor amigo da sua esposa e conversar. É muito importante. A comunicação é vital no casamento. Se não houver comunicação, infelizmente, muitos casais acabam se separando, se divorciando e terminando aquela linda história de amor.
Exatamente. Esse livro ele é bem prático, porque fala a respeito disso. E nós também usamos como exemplo aqui 3 tipos de comunicação. Porque é necessário nós entendermos isso dentro do relacionamento conjugal. A comunicação passiva é aquela que é complacente, ou seja, estamos falando de uma pessoa que acabam por aceitar as coisas para apenas evitar conflitos. Por mais que eles não pensem aquilo, ou seja, o justo até mesmo para a relação, eles acabam fazendo e ouvindo e aceitando aquela situação. Para evitar briga. Para evitar o conflito. Vou tocar nesse assunto porque vai dar briga. Esse tipo de comunicação é a correta? Não é a correta. Tem muitas pessoas que usam dessa forma para apaziguar a situação, mas não resolvem os conflitos. A comunicação ela precisa ser assertiva. O que é a comunicação assertiva? É aquela que você consegue passar as informações de forma clara, dinâmica, mas com respeito, entendendo que o outro é importante, mas a sua opinião também é importante dentro da relação. E a gente observa que esses tipos de comunicação têm sido... a gente fala dos ruídos da comunicação, nós temos uma palestra só sobre isso. Comunicação é vital. E tem também a comunicação agressiva. Essa que a gente recebe muito no nosso gabinete pastoral também, para aconselhamentos. A gente observa muitos casais que têm essa comunicação agressiva, que é aquela baseada em usar um tom de voz elevado. Também aquelas posturas fixas, muitas vezes gestos, né, largos e palavras que desafiam e intimidam também o cônjuge. Faz com que o cônjuge se sinta intimidado. Geralmente eles utilizam de hostilidade, até mesmo sarcasmos e também para se comunicar dessa forma errada, né, agressiva. E costumam sempre se colocar superior ao cônjuge. Ou seja, a pessoa que tem essa atitude... Ela pensa assim, a minha opinião é importante. A outra pessoa precisa aceitar. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu modo, né? Exatamente. Então esse fato, viu, nessa parte tão importante desse livro, são 30 passos, né? Edidos com intencionalidade e profundidade. Mas quando a pessoa para pensar no tipo de comunicação que ela adotou, ou que ela talvez ela tenha se submetido, ela vê, né, Michele, como a gente observa muitos casais, pensando em desistir do casamento, porque eles estão realmente vivendo aquém do que poderiam viver se buscassem em Deus, em um aconselhamento ou num livro que aqui a gente disponibiliza para ajudar a pessoa a resgatar a importância da comunicação no casamento. Exatamente. Que maravilha. Outro assunto me chamou muita atenção aqui, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, que é o céu se abre para um casal que ora, o casal que ora junto. Exatamente. A oração é fundamental, né? A oração é a respiração do crente. Nós precisamos orar e a gente tem observado, até nós estamos com um projeto no nosso Instagram. Se você ainda não nos segue no Instagram, é Marlon e Michele Oficial. Todas as quartas-feiras nós temos uma live, é Orando pelo Casamento. Essa live, ela nasceu com o intuito realmente de despertar, não é mesmo, Marlon? Casais para a oração. Muitos casais nos procuram e nos pedem oração. Ore pelo meu casamento. Nós temos o prazer de orar e vamos orar pelo seu casamento quantas vezes for preciso. Mas Deus nos direcionou, não é mesmo, Marlon? Exatamente. A necessidade que também notamos, Rosiane, que as pessoas elas têm a dificuldade de entrar em acordo, já falamos do acordo, né? Mas orarem juntos. Porque a gente cita esse tema, o céu se abre para um casal que ora. Se você for no livro de Mateus, capítulo 18, versículo de número 18 e 19, você vai ver Jesus ensinando a respeito de resolução de conflitos. Ele vai dizer lá no 15, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele não aceitar, leve testemunho. Se não, né, tem ele como publicano. Ele vai dizer um passo a passo. Mas o interessante é que ele vai dizer que tudo que a gente liga na terra é ligado nos céus. Ou seja, eu preciso estar concordando com a Michele. Por exemplo, já aconteceu fatos assim, né? Depois que nós entendemos a palavra e tivemos, eu e a Michele, algum conflito que nós não conseguimos no diálogo, nós começamos a entrar na oração. Exatamente. E na oração, começava sempre assim, né? Um pegar na mão do outro, e vamos orar.
E é tão difícil tocar naquele assunto muitas vezes. Senhor, mostra para ele que ele está errado, Jesus. Não, Senhor, fala com ela, Senhor, convence ela. E ali na oração parece uma coisa interessante a gente falar, uma brincadeira, mas começa assim. Daqui a pouco, por nós estarmos unidos e tentando resolver isso, com a graça de Deus, com a presença de Deus, realmente o Senhor vai se manifestando. E aquele coração que estava fechado, achando que estava dono da razão, que aquele estava errado ou que aquela estava errada, dá lugar ao espaço, a esse céu que se abre, porque o Senhor vai dizer assim, ó, acerca de qualquer coisa que dois concordarem aqui na terra, o meu Pai Celestial vos concederá. Esse é o céu se abrindo, né? O poder que tem a unidade, a concordância de um casal e o que isso manifesta no mundo espiritual. Exatamente, a gente tem uma frase até no nosso livro que diz: se a oração não mudar a situação, a oração nos muda. A gente ora para que a situação venha ser mudada, mas se a situação não mudar, a oração vai nos mudar, vai nos transformando a cada dia, né? E aí aqui nesse livro também a gente tem práticas, viu? Esse livro é muito legal porque ele tem a prática mesmo, ele traz o conteúdo, mas também a forma que você pode aplicar. E aqui tem os empecilhos que os casais sofrem aí para não orarem juntos. Primeiro é a nossa falta de persistência. Tem gente que diz, dá como desculpa o tempo. Na verdade não é o tempo. É a organização desse tempo. Nós precisamos ser persistentes nisso. O segundo é a ação do inimigo para bloquear e impedir o casal de cumprir o propósito de orarem juntos. Com certeza o inimigo vai armar alguma cilada aí para fazer com que você não tire esse tempo, não invista esse tempo na oração. Porque com certeza, se vocês tiverem esse bom hábito de orarem juntos, tenham certeza que o céu vai se abrir sobre a vida de vocês. E o terceiro é dizer que não tem tempo, essa é a principal desculpa que a gente escuta aí dos casais. Então, permita-se orar com seu cônjuge. Quantas pessoas que dizem, eu tenho dificuldade, meu cônjuge tem dificuldade de orar. Comece por você, comece intercedendo pela tua casa, pela tua família, pelo teu relacionamento conjugal, pelo teu namoro. Não tem tempo? Faça tempo, né? Faça, exatamente. Priorize, né? A gente só prioriza o que é importante. A gente prioriza o que é importante para nós, essa é a verdade. Marlo e Michele, qual é a coisa mais importante que vocês aprenderam juntos? Poderíamos citar a oração, Rosiane, poderíamos citar essa questão da amizade, e eu sempre digo isso para os casais, né? Muitos casais, eles resolveriam muitos problemas se eles falassem um para o outro qual é a sua fraqueza. Se o marido tiver aqui, marido que está nos assistindo, a sinceridade de chegar para sua esposa e dizer assim, meu amor, eu estou tendo uma tentação, minha fraqueza é nessa área aqui, e ela tiver a consciência que ele está falando aquilo que realmente ele está sentindo e precisando da ajuda dela para não cair nesse erro, ele resolveria, tanto para ele quanto para ela, muito problema e evitaria muitas dores. Só que ela também precisa estar aberta, preparada para entender essa questão. E vice-versa, se a esposa chega para o marido e diz, meu amor, eu tenho uma dificuldade, talvez aqui tenham poucas mulheres, mas a gente trata muitas mulheres com problema de impulsividade para comprar. Mulheres que querem comprar muitas coisas e coisas desnecessárias, e muitas vezes vem um cartão de crédito alto e o marido fica ali irritado, dá uma grave briga. Você sabia que as dívidas hoje é o índice número 2 de divórcio no país? Sim. Só fica atrás da traição, do adultério. Então, muitas vezes, a mulher tem essa dificuldade, mas ela prefere esconder do marido aquela sacolinha lá atrás, né, colocar o sapato e usando depois para dizer que... Né, o marido pergunta depois, o sapato é novo? Não, ainda briga com o marido. Você não tinha notado, já tinha usado outras vezes. Não me repara. Então, são coisas que a gente observou que é necessária. Nós termos a liberdade. Sim. Isso foi muito franco para nós. Eu tenho uma liberdade, e tenho na Michele a minha melhor amiga. E a Michele tem liberdade de falar para mim o que ela sente de ter em mim, depois de Deus, o seu melhor amigo. Isso é fundamental para o nosso relacionamento. Nós que trabalhamos na obra do Senhor e ficamos 24 horas juntos, é fundamental, né? Que bênção. Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram juntos e como vocês superaram isso?
desafios foram tantos. Muitos. Ainda existem alguns, né? Existem, sempre vão existir, né? Mas eu creio que um dos maiores desafios que nós enfrentamos no nosso casamento foi quando a gente decidiu ser pais e estávamos aguardando isso, já tinha uma promessa, o nosso filho Mateus já era uma promessa. E já tínhamos o nome dele, né? Deus já tinha dado até o nome dele e essa promessa levou 5 anos até se concretizar, mas esse momento de espera mesmo do nosso milagre, do Mateus, que foi um milagre realmente, daí seria um outro testemunho também contar a respeito disso, mas o Marlon tinha 4% de chance de ser pai, então essa espera deste milagre realmente ser gerado, porque o milagre para ele ser gerado é o processo, e o processo dentro do casamento realmente é algo que é muito desafiador. Muitos casais passam por isso, muitos né? casais. Querem ter os seus filhos biológicos. Sim. E aí vão fazer o examezinho, né? E ver que realmente existe uma dificuldade. Aconteceu conosco essa fase. Exatamente. E ali eu me lembro de foi um dos acordar maiores desafios, na né? madrugada, assim, e escutar a Michele chorando, com o rosto no travesseiro e clamando a Deus, né? Também. Com desejo de ser mãe. Gerando o meu E milagre. algumas vezes ela dizia, Senhor, eu sinto o cheiro dele, Senhor. E eu me constrangia, porque a situação de saúde era minha, né? Era eu que não tinha essa fertilidade para poder gerar. Então, a gente passou por um processo muito difícil, mas para a glória de Deus, como era a promessa de Deus, o Mateus veio, né? Biologicamente, Michele teve, né, uma gestação também um pouquinho conturbada, mas... De ordem natural, viu? De meio natural, e glória a Deus por isso, porque realmente esse foi um grande desafio. E quando os casais às vezes se encontram nesse desafio de não poder gerar biologicamente, a gente observa e atendemos muitos casais, hoje Deus manda muitos para que a gente possa, porque quando nós geramos milagre, quando nós somos curados, é para curar outras pessoas também. Exato. Então hoje nós ministramos muitos casais e para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus tem utilizado também deste meio do nosso chamado, do nosso ministério, para orar por muitas mulheres que são estéreis, também estéril. E já temos muitos milagres para E tem contar, muitos né? milagres, inclusive. Nessa área. Inclusive, esses milagres estão em testemunho no nosso canal no YouTube. Marlon e Michele, no canal do YouTube, tem testemunhos de milagre de mulheres que não poderiam gerar e Deus deu esse presente, assim como deu para mim também. E o Mateus, que como significa o nome dele, é um presente de Deus, é isso que ele é para nós, foi gerado em meio ao milagre. Esse foi um grande desafio que nós vencemos. Que bênção. E qual o conselho que vocês dariam, né, para os casais que estão começando agora? Para os casais que estão começando agora. Bom, nós falamos sempre para os casais de noivos e namorados, e nós temos uma palestra que tem o título Antes do Sim. Usamos até a nossa exemplificação, nosso testemunho de não ter namorado, né? E já ter nos casado muito rápido, um mês noiva e no quarto mês casa, então a gente viu a nossa dificuldade. Começamos a falar sobre esse assunto, mostrando a dificuldade que se tem quando não se prepara para o casamento. E o desafio que foi para nós, né? Se conhecer dentro de 4 paredes. Então, esse é um dos grandes desafios e que nós aconselhamos os casais, não é mesmo, Marlon? Ter um preparo em Deus, primeiramente, e entender a respeito do casamento. Esses dias nós atendemos um casal e esse casal, eles tinham casado somente no civil. E aí eles estavam com 1 ano casados, estavam com uma crise muito grande no casamento, pensando em desistir do casamento. Então nós sentamos com esse casal, ele dentista, ela advogada, sentamos com eles e aí começamos a ouvi-los e de repente a gente ofereceu para eles um curso que nós ministramos também. E aí eles ficaram meio assim, porque advogado, dentista, a agenda fica muito ajustada, muito apertada. E aí eles falaram, não sei se vai dar para a gente poder, uma vez por semana, 1 hora. Aí o Espírito Santo ali me direcionou e eu perguntei, quanto tempo você estudou para se formar como um dentista? Daí era a linguagem dele, então ele já veio e entusiasmado, assim, falou, eu ainda estou estudando, porque eu preciso estar sempre me aperfeiçoando nisso. E aí eu perguntei para ela, né? Quanto tempo você estudou para ser, então, aí uma advogada? Ela disse, eu já estou na minha 2ª pós. Aí eu perguntei para eles, quanto tempo vocês estudaram para casar? Quantos conteúdos
Vocês aprenderam biblicamente, porque falar de casamento e família é falar da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um manual do casamento e da família. Então é muito importante, viu? Você que está aqui nos acompanhando, se você quiser saber sobre relacionamento, a Bíblia é um livro de relacionamentos. Relacionamentos que vocês vão observar. Alguns você vai aprender com o erro deles. Outros você vai usar como exemplo para a tua vida, para o teu relacionamento. Então o nosso conselho para os casais que estão começando, não é mesmo, Marlon? É estarem alicerçados na palavra de Deus, porque foi o que nos manteve, que nos sustentou diante das crises que nós enfrentamos no começo do relacionamento. Exatamente. Não é mesmo, E cuidar com essa questão, já que estamos falando aqui no Dia dos Namorados, para vocês, cuidar com essa questão. Quando casar, continue namorando. Sim. Continue tendo tempo para vocês, continue se dedicando um ao outro. Há pessoas, Rosiane, que nós conhecemos e aconselhamos também, que quando nascem os seus filhos, tão sonhados e esperados, eles acabam sepultando o namoro. Eles dão espaço para o pai e para a mãe, que ali estão agora com essa responsabilidade tão especial, tão linda, de viver como papai e mamãe, mas esquecem do marido e da esposa, do namorado e da namorada. Exatamente. E aí a conversa, o tempo, a dedicação é só para os filhos. Sim. E eles não têm tempo. Então, para você que está assistindo aqui, para você que está conosco, continue namorando, você que já é casado, continue dedicando esse tempo, né? Se organize para namorar todos os dias. Exatamente. Ter esse tempo que o namoro não é somente para o casal o momento da intimidade no quarto. O namoro é andar de mãos dadas, é elogiar, é conversar, é orar junto. Aqui tem 30 passos que vão ajudar os casais a ressignificar a palavra namoro já na vida conjugal. Exatamente. Então, o conselho que a gente dá para você, que é casado, não pare de namorar jamais. Exatamente. Então, eu gostaria que você apresentasse esse livro, falasse um pouco mais dele. Então, e nós também vamos, aqui, né? Nós vamos falar desses dois materiais aqui. Nós temos mais livros também, mas nós vamos falar especificamente desses dois, que é sobre relacionamento. Hashtag Namore Todos os Dias, que é ressignificar a palavra namoro dentro do relacionamento conjugal. Falamos no início aqui dessa gravação, que são 30 passos redigidos com simplicidade e intencionalidade. Você vai experimentar o seu relacionamento conjugal sendo transformado a cada dia. E tem uma coisa interessante, esse livro aqui, ele foi gerado, né, através de oração, mas de aconselhamentos de casais. Nós notamos que os casais, muitas vezes, quando procuravam ajuda para tirar uma situação que eles estavam enfrentando, a gente notou que eles pararam de namorar. Pararam de fazer o que esse livro aqui vai ajudar eles a ressignificar e voltar a fazer. Então, esse livro é baseado em aconselhamentos pastorais. Não havia, muitas vezes, naquele aconselhamento, uma traição, uma dívida, uma mentira, mas existia uma falha muito grande, um esfriamento no relacionamento entre os dois. Exatamente. E também esse é uma agenda devocional para casais, 365 oportunidades para transformar o casamento, evoluir, transformar e amar. São 365 versículos com 365 frases direcionadas para casais e famílias. Então, não são frases de autoajuda, viu, gente? É ajuda que vem do alto. E é uma agenda também, é uma agenda permanente, com calendário também, com também propósitos de oração. É linda demais. E uma novidade aqui para eles, que vai rolar então aí, algo bem especial. Vou deixar você contar para eles sobre esses dois materiais, não é mesmo? Que se eles deixarem então um comentário, vai ser assim, dessa forma? Vai ser assim, como é que vai funcionar, Rosiane? Explica para nós. Mário Michele trouxe esses dois livros aqui, né? Exatamente. A agenda, o livro. E como que vai funcionar? A gente vai selecionar vocês o comentário mais romântico que tiverem ali, né, no vídeo. O comentário mais romântico, nós três que vamos avaliar. E aí a gente vai entrar em contato para vocês vão estar concorrendo ao livro e à agenda. Exatamente. Então,
vai ser escolhido um comentário, viu, gente? O comentário mais romântico e mais curtido. É isso? O comentário precisa ser curtido também, tá? O que tiver mais curtida do comentário... E um detalhe, tem que estar seguindo Marlon e Michele e Tudo Brilho. Exatamente. Então, o Instagram é Marlon e Michele Oficial e também Tudo Brilho Podcast, tá, gente? Tem que estar seguindo esses dois perfis também para, então, assim, vocês estarem concorrendo aqui a esses dois materiais. Então, vai ganhar os dois, né? Sim, os dois. Exatamente. Vai ter dois manual aí para vocês poderem se aperfeiçoar ainda na vida conjugal, no namoro todos os dias, e no 365 oportunidades para transformar o casamento. Gente, esse material aqui não é que a gente vai falar um melhor, são 2 filhos, né? Sim. Que Deus nos deu aqui, inspirados pelo Senhor. Mas isso aqui foram madrugadas e noites, quase um ano, pesquisando. São 365 versículos bíblicos. Devocional. Estão na Bíblia falando de relacionamento conjugal. Exatamente. Isso Já muito quero, interessante. separam para mim que eu já quero. É isso aí. Gente, eu quero agradecer vocês por estar aqui nesse podcast, mas eu quero ter um momento divertido com vocês. Bora lá. Que é o quiz que a gente vai fazer com compatibilidade. Será um máximo, quero ver quem conhece mais quem aqui. Ai. Vambora. E aí, do lado do Marlon tem as fotinhos de vocês. Vocês podem Vamos lá. tirar ali? Olha só, a Michele ficou bonita com essa foto, hein, Michele? Olha. Ela já é Uma linda, Michele fica pro Marlon Tá, e um Marlon fica pra Michele. mas aqui foi Tá. assim. Aí o Marlon fica pra Michele. tá. Eu posso Então, levar para casa depois essa foto? Pode. Botar na minha E cabeceira como é da que vai cama. fazer? Pode ficar as 2 plaquinhas. As né? 2 Assim. plaquinhas. Vai ficar Assim. pra Assim? você. Pra assim. mim. Uma- Isso. Tu assim. também, Marlon. Assim. Vira pra você. Opa, aqui. Certo. Isso. Assim, vamos Então lá. eu vou fazer assim, eu vou fazer algumas perguntas e você Certo. vai, no 3, vai ter que virar a plaquinha. Tá. Ok, vamos lá. Aquele que ganhar vai, Tá. vai fazer uma declaração de amor bem linda Opa. pro seu É amor. pra gente mesmo. Declaração pra gente mesmo. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá? Quem é o mais bagunceiro? Eu acho que vai sair a declaração é um pro outro. É isso mesmo. Quem acorda mais cedo? Sintonia, hein? Olha. Vamos lá. Quem cozinha melhor? Olha! Gente, 22 anos casados. A Michele é especialista em carne assada de panela, Ai, maionese. gente, pelo menos é o que eles falam lá em casa, né? Que eu cozinho melhor, então eu só tô reproduzindo o que eles estão falando. Essa não é Agora- só a minha opinião, do Matheus também, tá? Agora vem uma pergunta que eu tô muito curiosa, eu quero saber muito de vocês. Ai, que medo. Quem é o mais romântico? Olha, Ah, Marlon, tu esperou! não, eu tenho dúvida, porque ela é bem romântica também. Não, é que o Marlon é Mas mais. eu acho que, assim, talvez 1% a mais eu sou. Ah, então Mas ela é tá. bem romântica, a Michele também. O Marlon romantiza tudo, gente. Até num café da manhã ele faz uma decoraçãozinha, na lasanha ele faz um desenho. E tem a Ana Keila aqui apontando pro Jean também. Acho que tem também aqui um casal que é bem romântico. Ai, gente, é o pessoal que tá nos bastidores aí, viu? A gente, produção, a gente costuma lá em casa fazer assim, por exemplo, se ela está fazendo comida ali, a janta, eu sempre estou perto. Então a gente está se abraçando, ou um corta um Mas eu falo que legume. você acaba desenhando esse romantismo assim um pouco mais detalhado. Eu sou um pouquinho mais despercebida em relação a isso, né? Mas como ele está sempre me puxando também, poderia dizer que eu também sou romântica. Por isso que eu falei bem pouquinho assim, eu acho que dá para considerar que eu sou um pouco mais. Tá. Mas não pode pensar, tem que virar bem rapidinho, É, né? virar bem rapidinho. Conta o teu, que essa pergunta foi mentaliza, 1, 2, 3 difícil. virou. 1, 2, Tá. 3 virou. Vai lá. Quem demora mais para se arrumar? Eu demorei agora porque os dois demoram mesmo. Quem é o mais organizado? Ai, gente, tô me olha! entregando aqui, todo mundo vai pensar. Já isso. Essa mulher não é organizada, é bagunceira. Quem escolhe os filmes, séries para assistir? Olha! Vendo como é que já tem um lado mais romântico da parte dela? Pois é. E os filmes só são de romance. É E não verdade. pode ter ninguém que morre no filme, senão Não quer pode ver. morrer, senão eu não gosto. Eu choro muito, daí não pode, não rola. Quem é o mais provável de pedir comida em vez de cozinhar?
Eu cozinho porque sou obediente, submissa. Quem tem mais paciência? Essa foi rapidinha, hein? Essa foi bem rapidinha. Quem é o mais engraçado? Uma! Aí erramos juntos, uma, né? Vamos lá. Quem é mais provável de esquecer datas importantes? Essa eu fiquei na dúvida. Então bota os dois. Acho que é. Os Eu dois acho que é eu acho que é eu ainda. Uhum. O Marlon já vai fazendo aniversário já de meses, de dias até. Eu sou um pouquinho mais desligada. Quem é mais aventureiro nas viagens? Eu tenho medo de altura. Eu ando também na montanha-russa, altura. Radical. Michele é muito corajosa nessa parte. Eu digo pra Acho que depois de velhinha, assim, não tanto, mas eu já fui bastante. Ela é mais parceira do Mas Matheus. eu tô puxando ele. O Matheus é adolescente, tem 14 anos. Então o Matheus tem umas aventuras de adolescente. Eu digo, eu vou ficar aqui batendo foto de vocês. Pode ir, eu filmo, eu bato foto e ela é bem parceira nessa parte. É verdade. Eles são meus incentivadores, na verdade, porque os dois também têm um pouquinho de medo, assim, né? Ele e o Marlon. Eu lembro que eu fiz uma viagem, né? E nessa viagem eu estava com as minhas irmãs. E aí eles não estavam juntos e tinha a montanha-russa, e era uma montanha-russa muito alta, e eles fizeram uma videochamada e me encorajaram. E aí na fila, tinha muitas crianças na fila, assim, 9, 10 anos, assim. E aí eu comecei a fazer a live e dizer, olha essa criança na frente, vai, olha só. Se essa criança está indo? Eles não iriam, né? Mas se essa criança está indo, não vai ter perigo, tal. Gente, quando eu fui, pensa numa montanha-russa. E ela ia subindo assim, eu já ia clamando assim, e aí aquela ali foi realmente um grande desafio por incentivo deles. Foi a maior loucura que eu fiz assim na minha viagem, né? As aventuras de viagem. Essa eu também quero saber muito. Não sei se tem, né, entre eles, mas a gente é curioso. Quem é o mais ciumento? Mais ciumento? Erramos, ó. Você acha que é eu acho que é você. É porque na verdade não é ciumento, eu acho que é isso, né? É cuidadoso, né? É cuidadoso. De cuidar. Só o cuidado. Quem é mais responsável com dinheiro? A Michele, ela tem um dom de Deus para administrar. Eu digo que muitas vezes se eu pegar uns 100 reais e colocar no bolso, eu vou em vários lugares. Vou na verdureira, vou na... Ele esquece onde gastou, eu gosto de anotar. Se eu não tiver o dia, não sei onde foi o dinheiro. A Michele é de anotar, é de registrar, é de saber, de lembrar, né? Ela cuida bem melhor assim nessa parte. Então lá em casa dá muito certo, porque ela tem... Parte administrativa com ela. Eu tenho essa questão do ganhar, né? De ir atrás, o provedor. Mas a Michele administra muito bem a questão financeira. Que bem. Amém. E agora a última pergunta. Quem se lembra mais dos pequenos detalhes sobre o outro? Ai. Erramos também. Então, gente, não vai ter jeito não. Marlon vai ter que se declarar para a Michele. E a Michele vai ter que se declarar para o Marlon. Então tá bom. Então vamos lá, vamos ver uma declaração bem linda. Então, como o Marlon é melhor na declaração, eu vou começar, porque depois aí ele vai usar todas as palavras, não vai sobrar para mim. Pode ser, né? Pode ser, então? Pode ser. Tem que ficar de frente assim, ó. De frente, olhando nos olhos. Uma declaração Só não pode de amor. chorar, tá? Não. Chorar de emoção. Meu amor, eu quero dizer aqui, declarar publicamente que você é o amor da minha vida, que você é o homem que Deus escolheu para juntamente formarmos uma família linda, uma família abençoada. Eu agradeço a Deus, porque além de você ser um homem muito romântico, que nós estamos comemorando hoje o Dia dos Namorados, essa data tão especial, já 23 anos comemorando essa data e namorando há 23 anos também, e pretendo namorar com você para o resto da minha vida. Eu te amo. Que Michele, lindo! Quero recitar para você Cânticos dos Cânticos, capítulo 8, versículo 7, que diz que as muitas águas não poderão afogar, que nada neste mundo possa atrapalhar, interromper o grande romance
que nós vivemos com o nosso relacionamento desde o primeiro dia que a gente se conheceu até o dia de hoje. Que a gente possa viver intensamente um para o outro, que a gente possa se dedicar e cuidar bem um do outro. Que isso possa refletir na vida do nosso filho e na vida de várias pessoas que nos acompanham, tanto nas redes sociais como na nossa vida pessoal. Que você se sinta amada, cuidada, respeitada e valorizada, como a minha namorada, como a minha esposa, como a mãe do meu filho e como uma esposa que eu ganhei do Senhor, além do que eu pedi e imaginei. Deus me presenteou com você. Te amo. Que lindo! Rolou até beijinho, gente. Depois da declaração Vocês tem que ter podiam, beijinho. né? Claro que sim. É isso aí, gente. Eu bênção. quero agradecer vocês, né? Nós que agradecemos. Agradecer de todo o meu coração, esses amigos amados, né? Por estar aqui nesse dia tão lindo. Porque não tem, falou de amor, lembrou de vocês. Glória a Deus. Muito Deus obrigada, é amor, né? Então, somos o reflexo daquilo que Deus nos entregou. Estamos aí compartilhando esse amor com muitos casais também. Vocês que não conhecem ainda o nosso trabalho nas redes sociais também, Instagram é Marley Michele Oficial, também canal do YouTube. Hoje lançamos uma canção linda, Oração do Amor, gente. Um cover lindo também já está disponível no nosso canal do YouTube Marley Michele. Então confira, compartilhe e vamos juntos compartilhar muito amor. É isso aí. Feliz Dia dos Namorados, viu? Exatamente. Agora eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Vamos lá? DTX Boats, patrocinador oficial da Tudo Brilho. Fageflex, esses móveis maravilhosos que vocês estão vendo aqui, eles que são os nossos patrocinadores. É de lá. Se você quer um sofá, vai até lá. R3, todo esse painel aqui foi feito por ele, com muito amor e carinho. Muito obrigada, um forte abraço e até o próximo podcast. Tudo brilho. Tchau. Feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados. Vamos rolar, vai rolar um clipe agora, não vai? Isso. Vai rolar um clipe, vamos assistir Uma juntos. canção bem romântica aí. Aí. Muita gente me pergunta por que eu sou tão feliz. Eu respondo porque eu encontrei o amor que eu sempre quis. A expressão de alegria no meu rosto é pra valer. Esse amor que bate forte eu guardei só pra você. Sou feliz porque o meu Deus faz por mim sempre o melhor. E o melhor para mim é ter você comigo. Deus me deu você para amar. Deus nos deu um lar para edificar. Nossas vidas consagramos a Deus, para vivermos sempre nos caminhos seus. Tudo que nós temos é Deus quem dá, nada poderá nos separar. Um lar feliz Jesus nos dá. Sou feliz porque o meu Deus faz por mim sempre o melhor. E o melhor para mim é ter você comigo. Deus me deu você para amar. Deus nos deu um lar para edificar. Nossas vidas consagramos a Deus, para
vivermos sempre nos caminhos seus. Tudo que nós temos é Deus quem dá, nada poderá nos separar. Um lar feliz Jesus nos dá. Deus deu você para amar, Deus nos deu um lar para edificar. Nossas vidas consagramos a Deus, para vivermos sempre nos caminhos seus. Tudo que nós temos é Deus quem dá, nada poderá nos separar.